O UFSC Entrevista está de volta. No programa de hoje estamos falando sobre adoção com o juiz Alexandre Takashima e com a professora Andrea Fux. No final de março, o Conselho Nacional de Justiça criou um subcadastro para estrangeiros que querem adotar as crianças brasileiras. Dr. Takashima, o senhor poderia explicar para a gente o porquê da criação desse novo tipo de cadastro? A ideia é que o estrangeiro não precise se habilitar em cada um dos estados. Atualmente, como é que funciona? O estrangeiro ele tem que ir nos tribunais de justiça de cada um dos estados e fazer todo o procedimento de habilitação para adoção. Na verdade, o CNJ não alterou com relação à excepcionalidade da adoção pelo estrangeiro. Ele simplesmente está possibilitando a inclusão desse nome do estrangeiro no Cadastro Nacional de Adoção. Tá. Qualquer comarca do Brasil vai poder daí acessar e verificar. Caso não haja possibilidade de adoção nacional, eventualmente se há dentro do perfil daqueles estrangeiros habilitados no Brasil a possibilidade da adoção internacional. Tá. E assim como os brasileiros, os estrangeiros também podem exigir um perfil da criança que eles querem? Isso, exatamente. Eles entram... os requisitos são praticamente bem parecidos. Tanto para o estrangeiro quanto para o brasileiro que reside no exterior. Eles precisam fazer essa habilitação via Tribunal de Justiça. Não são nas comarcas que eles vão fazer como os outros brasileiros a habilitação. Eles fazem no próprio Tribunal de Justiça. Alguns países são necessários uma prévia autorização, por exemplo, os Estados Unidos, daí eles exigem uma prévia autorização da autoridade central lá dos Estados Unidos para a habilitação aqui em Santa Catarina. Tá. E o senhor acredita que a criação desse novo cadastro agora, em época de Copa do Mundo, em época de maior visita de estrangeiros no país, tem a ver? Foi por causa do momento que a gente está vivendo? Não, na verdade eu acho que foi um avanço, no sentido de que do que os estrangeiros precisarem fazer uma peregrinação em todos os estados da federação, eles precisam só fazer uma única habilitação. Recentemente tivemos uma reunião no Rio Grande do Norte, Natal, para discutir os detalhes com relação ao funcionamento desse cadastro. E ainda tem alguns detalhes técnicos que nós precisamos ainda melhorar com relação a qual vai ser o tribunal para fazer a primeira habilitação, como é que vai ser essa questão da consulta, por exemplo, Santa Catarina verifica que São Paulo habilitou um estrangeiro, tivemos um casal italiano, como é que vai ser esse acesso aos autos, se o tribunal vai nos remeter a cópia ou a gente encaminha o pedido para ser processado lá no estado onde foi feito a habilitação. Então, existem alguns detalhes técnicos que ainda precisam ser melhores trabalhados, mas, na verdade, vejo como um avanço. Na verdade, nós equiparamos o estrangeiro ao nacional com relação à habilitação. Então, ainda não tem uma data para essa lei começar a valer? Ou já tem? O que foi apenas determinado é a criação desse software para a inclusão desse nome dos estrangeiros e a determinação de todos os tribunais, através das SEJAs, da inclusão desses estrangeiros que já estão previamente habilitados. E bom, a gente sabe também que, infelizmente, a venda de crianças brasileiras, o tráfico de crianças para estrangeiros é muito comum. Será que essa nova legislação, estando mais facilitado o processo, vai diminuir a incidência desses crimes? Mais do que a existência do crime, eu sempre trabalho numa ótica muito da prevenção. No sentido de que quanto mais nós tivermos uma possibilidade de controle, não só institucional, mas um controle social com relação ao registro, a não saída da criança recém-nascida da maternidade sem o registro de nascimento, a questão do desenvolvimento dessa cultura de que a adoção legal é somente aquela realizada dentro do fórum e não aquela realizada através de contrato, através de acordo entre partes. Enquanto a população brasileira não se adequar com relação a essa cultura, nós vamos continuar com esses problemas com relação às adoções feitas de forma ilegal, que, na verdade, o maior prejudicado é a própria criança. Esse é o nosso maior perigo. A nossa intenção de que todos os pedidos passem pelo judiciário é justamente para que a gente possa dar esse apoio, essa segurança para aquela criança estar indo para um lar legal. Professora Andrea, quando a criança ela vai para fora do Brasil, quais são as consequências da extração dessa criança do contexto sociocultural que ela vivia, que ela já estava acostumada? Não seria um prejuízo de todo tamanho, né? Apenas
há uma mudança de realidade, há uma mudança de contexto, mas o que a gente tenta, né, o que eu entendo que todo esse conjunto, esse aparato jurídico, ele trouxe avanços justamente nessa perspectiva de que nós precisamos defender o interesse da criança. Então, se o melhor interesse da criança for estar numa família em que os laços afetivos sejam resgatados, em que essa criança consiga desenvolver o seu potencial social, político, né, em condições econômicas adequadas, para que ela possa ter os seus direitos fundamentais assegurados, é importante que isso seja assegurado. A questão de que a adoção internacional ela é o último estágio é porque entendemos que aqui ele manteve toda uma história, ele tem a sua realidade, ele tem o seu contexto, a sua cultura, então tentamos preservar isso. Não havendo condições, havendo possibilidade de que a ida dele para fora vai trazer uma melhoria na qualidade de vida em todos os aspectos, isso não seria um prejuízo, né? Então... E, senhora Alexandre, você falou que os pais eles fazem um treinamento antes da adoção. No caso da adoção para estrangeiros, o treinamento é diferente? Há um acompanhamento por parte da criança também para fazer uma melhor adaptação dela? A adoção internacional, na verdade, ela está bem mais adiantada do que a própria adoção nacional, no sentido que nas adoções internacionais em que o Brasil tem esse convênio com os países estrangeiros, nós temos um pós-adotivo de 2 anos, no mínimo. Então, durante 2 anos, eles nos remetem a cada 6 meses relatórios do acompanhamento de como está o estágio. Então, o acompanhamento é feito pelo país que ele está. Isso, exatamente. E durante 2 anos eles fazem esse acompanhamento e esse pós-adotivo está muito mais desenvolvido nessas relações internacionais do que na questão da adoção nacional, que é talvez o próximo passo que a gente precise com urgência, esse desenvolvimento com relação a esse pós-adotivo aqui no Brasil. Então tá bom. Queria agradecer a presença de vocês aqui no programa. E obrigada pela companhia de você aí de casa. O UFSC Entrevista de hoje fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o nosso programa, se inscrevendo no nosso canal no YouTube e seguindo a nossa página no Facebook. Até mais!